Acho que a primeira impressão foi muito boa, acho que o quarteto funcionou, mas a gente precisa colocar em perspectiva e contexto. O contexto foi um jogo contra o Guarani, um time que vai te exigir muito menos do que o Corinthians. O Corinthians, quando tiver a bola, vai agredir muito mais o time do São Paulo. E por muitas vezes a gente viu dois times do São Paulo, né? Um time com 4 jogadores e o restante atrás. Um time que ajuda muito pouco, né? Os 4, o Lucas ajuda acho que até um pouco mais, enquanto ele aguenta, enquanto o físico permite, ele ajuda. Fora isso, sem bola desse time do São Paulo preocupa um pouco por se tratar de um Corinthians que é muito mais intenso, um time que está azeitado. É início de temporada ainda tanto para São Paulo, tanto para Corinthians, então acho completamente natural que o derby seja mais aberto, né? Como a gente pega os jogos mesmo de começo de temporada, eu lembro de um Palmeiras e Flamengo na Supercopa do Brasil, que foi 4-3. Esses jogos de início de temporada, eles tendem a ser mais abertos, pelo menos no meu entendimento. Então eu acho que por mais que eles sejam mais abertos, a pressão de vencer ou perder um clássico, ela sempre vai existir. Então, eu optaria, aí pensando no Celso como treinador, talvez por cortar um dos 4 do quarteto, e com certeza a gente vai discutir muito sobre isso aqui. Se fala demais no Luciano, que foi quem fez ontem o gol. Aliás, todos os gols, né, do São Paulo nessa temporada foram do Luciano. Entra ano, sai ano, até o pessoal tá brincando, né, com essa rima. Entra ano, sai ano, mais um gol do Luciano. E assim... hoje, imaginando o quarteto, talvez o Oscar seja o mais sacrificável, entre aspas. Ele ontem teve uma atuação bastante interessante, na forma que ele jogava na China, até produzi uma análise a respeito quando ele estava vindo para entender um pouco mais de como ele joga. Ele é esse jogador que parte do lado esquerdo para dentro, mas que lá no Xangai tinha essa liberdade para flutuar mesmo, para se associar bastante com o atacante. Acho que o Calleri vai ser a grande dupla dele, e o Calleri também está precisando, né, de um golzinho para reanimar, mas eu acho que talvez hoje, imaginando em trabalho sem bola, eu sacrificaria o Oscar para colocar o Ferreirinha, que é um cara mais tático. E que também não deixa a desejar muito, não. Acho que na época, ano passado, né, quando o Ferreirinha se machucou, o São Paulo ainda assim sofreu demais, né, sem o Ferreirinha. Eu acho que ele voltando e exercendo esse papel tático, até conseguindo dar umas escapadas boas pelo lado esquerdo, que é justamente o lado direito do Corinthians, pode ser uma das fraquezas nesse clássico. Então eu acho que talvez eu entraria com o Ferreirinha, mas o grande destaque para mim desse jogo que está sendo um pouco falado é a dupla de volantes, né? Acho que é Pablo Maia e Alisson, dois caras que... Até o Zubeldia fala sobre isso na coletiva, fala que eles são antagônicos, mas, cara, assim, é chocante como melhora o nível do São Paulo com os dois em campo. E eu acho que quando você escala o quarteto, você está pensando justamente nisso, né? São dois caras que vão correr pelos 4. E é o que eles fizeram, mas num clássico, obviamente, o nível de exigência é muito maior. A frieza do Celso é louvável, mas tem 46 mil ingressos já vendidos. Se se achar um São Paulino que não quer ver o Oscar nesses 46 mil, vocês me ligam. Olha, e me falam. Eu vou achar um, assim, apontar para um aqui. Ali. Sim. Vai tirar? Mas calma que eu vou fazer uma pergunta pro Vessone antes. Faça. Vessone, é o seguinte, você que é um cara que apura tudo, sabe tudo de Corinthians. Tá lá na mesa, na sala do Emiliano e do Ramon Dias, os dois estão conversando, pô, e aí, como é que a gente vai contra o Corinthians e tal? Daí um deles fala, o ideal mesmo era que o São Paulo fosse com os 4 ou sem os 4? Pro Corinthians. Pro Corinthians? Boa pergunta. Pro Corinthians eu acho que com os 4, porque o Corinthians jogando com 3 volantes... Alô, Zubeldia. Jogando com 3 volantes e sobretudo com Yuri, que busca o espaço o tempo inteiro e tal, me parece ser interessante. Eu estou levando em consideração que os 4 não vão fazer um jogo da vida físico, do tipo ajudar pra caramba, ter força física, voltar o tempo inteiro, colaborar como a gente acha que tem que ser no futebol de hoje. Se eles fizerem isso, vira um mundo perfeito. Eles têm qualidade, têm parte técnica. Se eles ajudarem defensivamente, está tudo bem. Eu estou levando em consideração que eles não conseguirão fazer isso aí, os 4 juntos. Eu gostei do Enzo Dias ontem, do Enzo Dias. Gostei dele ontem. Seu debut ali, como eles falam, né? No estádio e tal. Gostei mais um jogo regular dele. Me parece ser aquele cara que vai ser não vai fazer nota 7,5, 8 nunca, mas nunca vai fazer o nota 4. Ele vai manter ali, talvez, uma regularidade bacana. Muito bem, agora sim. Então você falou que não conhece... 46 mil eu não conheço. 46 mil por enquanto já vendido. O Vessone falou, não conheço um São Paulino que não queira ver o Oscar. Eu conheço um, conheço bem. Fala aí, Arnaldo.
Não, calma aí, isso não é... Você vai sacar assim? Não, eu acho o seguinte, eu concordo muito com a análise do Celso em relação à parte tática e a primeira impressão do quarteto. Já está evidente que o Oscar vai dar ao São Paulo uma questão técnica de construção e de proximidade com os volantes que o São Paulo não teve a temporada inteira passada, né? Sonhava ter com o Rames Rodrigues, nem chegou perto disso. Aliás, é um jogador, para comparação, né? Ontem o Oscar já jogou mais que o Ramos Rodrigues o tempo todo. Ele pensa rápido, né? E não é, jogar, mas não na questão técnica nem na inteligência, é na questão da participação durante de jogo, o jogo. né? Ele participa do jogo todo. Agora, ele não vai correr atrás do Mateuzinho. Não vai. Ou do Bidu, do outro lado. E nem faz sentido. Como você explicou, né? O bônus de você ter o Oscar é mais criatividade, o ônus é você perder na marcação. E o Pablo e o Alisson, que mudam muito o São Paulo mesmo, tanto na parte defensiva como na parte ofensiva, como o Zubeldia falou, antagônicos que se completam. Isso. As frases do Zubeldia, antagônicos, e é assim mesmo. Eles ainda não estão na ponta dos cascos. O Alisson já está jogando a partida toda e para mim já foi o principal jogador do São Paulo no jogo. O Pablo, enquanto esteve com fôlego, correu pelos outros. O São Paulo ganha um lateral que marca bem, que é o Enzo Dias, tem muita devoção. O Igor Vinícius tem ficado muito mais também, porque estão jogando os 4. Então tem uma tentativa de compensação em relação ao quarteto. Aí, então essa é a formação que você utilizaria contra o Corinthians? Eu não sei. Se fosse um jogo decisivo, a final da Copinha, não, é a final do Paulista, São Paulo e Corinthians domingo, eu não começaria com o quarteto. Sendo um jogo de terceira, quarta rodada do Campeonato Paulista e tendo o mando 60 mil a favor, eu experimentaria. Agora, taticamente, o São Paulo vai sofrer. Vai sofrer. E aí acho que vai depender muito de como o Corinthians vai atuar, sobretudo no primeiro tempo do jogo. Se o Corinthians entrar esperando o São Paulo, cauteloso, vai dar para o São Paulo impor o jogo do quarteto. Se o Corinthians entrar marcando pressão, sufocando, tal, não sei o que, tal, e a Vera com muita voracidade, como o Cruzeiro fez com o São Paulo, ainda sem quarteto, lá na pré-temporada, o São Paulo está ferrado, na minha impressão. Eu acho que essas formações ideais do papel, os melhores jogadores, eu lembro de ser editor da Placar em 2006, quando a gente deu uma matéria, ficou todo mundo... Esses caras não podem jogar juntos. Eu estava falando de Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Adriano e Ronaldo Fenômeno. Vocês são loucos? Não. Quarteto mágico. Quarteto mágico. Quadrado mágico. Quadrado mágico. Quantas vezes a gente teve uma situação dessa? Mas não era na primeira fase, na fase de grupos contra a Croácia. Não era para jogar quando mata-mata contra a França, o Brasil vai se ferrar. E se ferrou. Porque o futebol é assim, é um jogo de ataque e defesa. No PlayStation dá, você coloca os 4 caras lá. No PlayStation dá, a gente faz. No PlayStation. Eu estou dando só um exemplo superlativo para entender. E eu só acho que E na cabeça do Zubeldia, eu acho que quando ele falou, dá para jogar nos treinos abertos, nas entrevistas em Orlando, sei lá o quê, ele falou, depende muito do adversário, da circunstância de como joga o adversário, quais são os laterais do adversário, porque daí você exige dos caras de ataque uma recomposição que só o Lucas é capaz de fazer. Em alguns momentos se sacrifica o jogo dele. Então, eu acho que na cabeça do Zubeldia tem tudo isso. Ele fez uma coisa ano passado que eu acho que ele vai tentar fazer de novo esse ano em algumas circunstâncias, que é analisar o perfil dos laterais do adversário para escolher o lado em que o atacante ou meio atacante vai jogar. Exemplificando, o Lucas jogava na direita contra o time que tinha o lateral esquerdo mais defensivo. Então vai jogar contra o Flamengo, você é o Alexandro, Lucas, você está com o Alexandro. Agora, você não vai estar no Wesley, que é o Wesley. E aí eu pego o Flamengo, que foi o exemplo de quando ele ensaiou o quarteto pela primeira vez contra um clube grande, sem ainda o Lucas. Ele sacou o Lucas no intervalo, mas colocou o Oscar na esquerda, Ferreirinha na direita, Luciano e Caleri.
Por quê? Porque o Wesley tinha saído. E aí o Oscar tinha o Varela. E o Varela vai até o meio de campo só. Então o Oscar não tinha tanta preocupação com isso. É como se o Corinthians tivesse o Fagner. Dá para jogar lá o Oscar. O Fagner passa uma vez por ano. Passava. Agora, o Mateuzinho já é um pouco diferente. A característica é um pouco... Eu só estou dizendo assim, porque eu acho que o treinador tem que pensar no time dele e contra quem ele está jogando. Até o Zubeldia falou isso ontem na coletiva. Né? Exato. E acho que o Corinthians hoje está mais pronto taticamente que o São Paulo. Concordo. Né? Além de saber, o revezamento do Corinthians é jogo sim, jogo não. O São Paulo, agora eu vou tentar fazer um 2 sim, 1 não. Né? É um pouco mais misturado. O São Paulo tem um time mais velho que o do Corinthians. Então tem uma série de questões aí, mas aí que tá. Eu acho que, para resumir, a minha impressão, ele vai com o quarteto domingo, vai começar com o quarteto. Eu acho um risco, mas acho que um risco para esse início de temporada que pode se correr. E tenho convicção que se o jogo fosse na Neoquímica Arena, ele não iria com o quarteto. Certo? Porque, primeiro, aí não existiu clamor popular, 40 mil contra, é outro tipo de jogo, mas essa circunstância acho que favorece a presença do quarteto de Se fosse Itaquera, ele escalava por ele, não pelo todo mundo, né? Eu acho que se você colocar o Oscar no segundo tempo, você ainda dá o benefício, porque assim, eu até estava conversando isso com o Arnaldo. As temporadas elas foram tão coladas umas das outras que a gente tem a sensação de que não parou, né? E eu acho que todo mundo está se readaptando. O Oscar, ele vem de uma readaptação de 8 anos na China. Então, assim, eu acho que se você colocar ele... Porque eu acho que esse é o grande trabalho do treinador também. Aguentar o clamor popular, como você bem disse, mas conseguir colocar o jogador para ele justamente ser potencializado diante de uma situação. Se você coloca o Oscar num segundo tempo, quando os espaços são muito maiores... Pode ser um segundo tempo, não estou falando para colocar ele faltando 15 minutos para acabar, mas faltando 20 minutos, 25 minutos, ele vai sobrar. Porque fisicamente ele vai estar ali em cima. A gente tem que lembrar que o Corinthians jogou anteontem, está fazendo rodízio, como você bem falou. O São Paulo jogou ontem. Então eu imagino que o Corinthians vai estar fisicamente melhor do que o São Paulo. E talvez no segundo tempo, quando as coisas estiverem se equivalendo, aí vai ser a hora de você colocar um Oscar. Sim, vão ter 60 mil pessoas pedindo um Oscar. Se o São Paulo estiver jogando mal, vão gritar na orelha do Zubeldia. Mas ele precisa ter, pelo menos no meu entendimento, ele precisa ter essa frieza para colocar o Oscar no momento onde ele vai conseguir brilhar mais. E talvez seja faltando meia hora. Tá faltando uma meia hora, acho que tá ótimo. Para ele conseguir encontrar esses espaços. E ele pode ser absolutamente decisivo e mostrou isso ontem contra o Guarani. Vessa, só que tem... Precisa combinar com os russos. Os russos são a própria torcida do São Paulo. Olha, não vamos colocar não. Qual que é a sua impressão? Você que conhece bem a torcida do São Paulo, esteve no estádio ontem. Por exemplo, se ele começa... Porque nós estamos falando de uma alternativa se o Oscar não for começar. Em tese, quem começaria era o Ferreirinha. O Ferreirinha é um cara que a torcida do São Paulo adora. É verdade. Eu não tenho nenhuma paixão, mas não seria uma... parece Ferreirinha. Não, pelo contrário. Concordo com você. Às vezes você tem lá, vai sair o Oscar, vai entrar um jogador que a torcida, sei lá, qualquer outro. Não é o caso. Hoje, talvez, a discussão seja, pela fase, pelo momento, saiu o foco em cima do Luciano, por motivos óbvios, né? Que o ano passado não podia jogar nem junto com o Lucas, hoje não se discute mais, porque o Zubeldia conseguiu botar os dois sempre conectados. Passa a ter uma atenção em cima do Caleri, que não marca gols. Aí tem uma... Mas é o jogador que... A mira já está no Caleri. O time está acostumado a jogar com centroavante fixo há milênios. O Caleri está com a faixa, né? Exato. Detalhe importante, passou a ser o capitão do time na ausência do Rafinha. E na teoria ele está sozinho nessa. O que ele faz, ninguém faz. Exato. Ninguém faz. Quer dizer, ou até o Rian, os caras ficarem cornetando. Aí beleza. Não é o André Silva. Da torcida tem outra conversa também. Não, o cara não faz gol. Tira o Caleri e põe o Luciano no centroavante, que não funciona. O Luciano não sabe jogar de costas. Não é a dele. Tem uma coisa interessante que o Zubeldia fala. Ele diz que duas coisas na coletiva que eu gostei. Que ele está preocupado com abril e maio, então ele tem que tomar cuidado com isso, porque daqui a pouco vem players mais complicados para ele duelar. Então ele tem que cuidar para abril e maio e tudo mais. E a outra é que ele fala assim, eu vou fazer o 2-1 que você falou, mas ele fala, os caras têm que treinar. O que eu acho que ele quis dizer? Beleza, é Portuguesa depois, certo? É. Esses caras não vão jogar, só que eles não vão jogar mesmo.
Porque se o cara na véspera fizer um treino meia boca, no dia do jogo também não faz, no pós-jogo também não faz. Ele já perdeu 3 dias de treino dos caras. Ele dá a entender que os caras vão meio que sair de cena mesmo para esse jogo. Para treinar a semana toda mesmo. Eu senti isso daí. Não é que vai pro banco, concentra, não. Vai treinar e vai ser uma rotina de semana como se não houvesse jogo. E aí saca lá alguns caras para jogar e falar, vocês que vão pro jogo, vocês vão treinar a semana toda. Eu fiquei com essa impressão. Isso é um método, vamos dizer assim, do calendário e dos times argentinos, né? Quando tem jogo da Libertadores, os caras simplesmente não jogam outra coisa. Eles ficam lá para tal jogo, né? Eles ficam preparados ali. A diferença é que vai ter jogo oficial, valendo 3 pontos. Mas o Zubeldia ele vai tratar como se não tivesse um jogo. Então ele vai abrir mão dos caras, ó, esses caras vão jogar para esse jogo aqui. Mas fala. Não, eu acho que tem total razão. Eu acho que também fiquei com essa impressão na entrevista. Também a gente tem que considerar que o São Paulo teve esse início de temporada Frankenstein, né? Chega para a segunda rodada, chega com 9 jogadores para jogar em Ribeirão, tá? Ontem é a primeira vez, então não pôde fazer o que o Palmeiras está fazendo, que até agora nem botou o time principal, um rodízio, inclusive, levando em consideração todos os aspectos, o físico, tá? O Corinthians elegeu 2 times e reveza os 2 times. O São Paulo vai começar uma estratégia agora, e acho que essa situação de revezar 2 jogos sim, 1 não, o outro, depois da Portuguesa, já é Santos, Clássico, Vila. Então, o calendário já... Ontem eu acho que não faria sentido não ir com o time principal, porque ele nunca tinha sido testado. Era despreparadíssimo para Ele vai entrar com o Corinthians pela primeira vez, né? Então, eu acho que aí... E sobre esse negócio que vocês falaram, não é nada contra o Ferreirinha. E eu acho que a paciência da arquibancada é o placar eletrônico que define. Tá tudo bem, saiu, faz um gol rápido, 1-0. O Oscar daqui a pouco entra, não tem problema. Toma um gol. E volume do Corinthians e tal. Aí começa. Eu acho que o placar define o que vai ser o ambiente sem o Oscar, caso ele opte por isso, entendeu? Esse gol aí também deu o tom da torcida ontem, né? Faz o gol com 2 minutos de jogo. Aí você fica ali. Eu vi até vocês falando no relato dos caras foram pegar o celular para tentar comprar ingresso para a Copinha depois do 1-0. É isso que aconteceu. Foi isso mesmo. Então, começou o jogo, começou a venda de ingresso. A galera ficou no celular comprando. O que é bizarro, né? Exatamente. Um belo gol do Luciano, hein? Parece um gol fácil, né? Aliás, só uma coisa, hein? O São Paulo se classificou na terça-noite. Já se sabia que ele era o torcida única, contra o Grêmio ou contra o Corinthians. Vai falando. Por que não vendeu 90% dos ingressos e guardou 10%? Caso seja o Grêmio, tá aqui seus 10%. Caso não seja, vendia depois. Por que precisou na quinta noite nível de organização esperar para isso? Guardava 10%. Na verdade, o fato de descer nessa plataforma, a gente vai falar daqui a pouco sobre a Copinha, também não faz sentido. É só o São Paulo, vai ser torcida única. Por que não faz na plataforma que o São Paulo vende Isso também. Que as pessoas já sabem como funciona, não precisa fazer cadastro. Exato. Ontem a galera tava lá, tinha que fazer foto, os caras fazendo foto. Não, o jogo comendo lá, os caras de residência, os caras fazendo. Assim, ó, os caras fazendo no jogo. Deus, negócio bizarro. 90% das... Fora que quando tem mais de 10, 20 mil, começa a internet... Não funciona. E fica tudo mais, problema, então... Maltrata o torcedor. Celso, só a diretoria do São Paulo, né? Desculpa. Não, é que você falou um ponto que eu acho importante sobre esse time do São Paulo, com o quarteto, e daqui a pouco a gente vai fazer um cara a cara com Corinthians e São Paulo. Vai dar um problema. Pois é. Ontem o Arnaldo estava enlouquecido na live porque colocaram uns jogadores lá que eles não concordavam no cara a cara da... Nossa senhora, TNT lá, fizeram umas aberrações ali. Mas a questão Vamos lá. Já se prepara que vai ter alguém bravo mais gente hoje. Um ponto que você falou que eu acho importante. Tem a ver com o quarteto jogando, não. Claro, o São Paulo ganhou, foi 1-0, até que não sofreu, mas sem a bola é que o Guarani era o Guarani, time da Série C e tal. Olha, fosse um time um pouco mais forte, teve bola cruzando na área, teve coisas ali. Não foi um jogo que, ganhou e tal. Até o fim você ficou ali flertando com alguma coisa. Não foi pressão nem nada. Mas um time mais forte, não sei não. E que inteligência o cara do Guarani, não? Com VAR. Nossa. Precisava ter feito a cotovelada? Constrangedor. A imagem dele falando que tava apoiando no chão é uma das coisas mais constrangedoras que eu já vi. Então tá aí, galera. Ontem o jogo mostrou que o Oscar é muito diferente. Né? Lucas jogou muito, todo mundo jogou bem, eu acho que foi um bom jogo. Agora, em questão de marcação, não tem como jogar os 4.
A real é essa. Vai jogar contra o Corinthians? Vai. Eu não jogaria, eu botaria o Oscar no segundo tempo. Mas eu acho que o Zubeldia, com a pressão da torcida, com mais de 60 mil pessoas, já 50 mil ingressos vendidos, eu acho que ele vai colocar o quarteto. O São Paulo, se segurar o primeiro tempo, o segundo tempo, fisicamente vai se igualar ao Corinthians. O Corinthians é melhor fisicamente que o São Paulo hoje. E aí vai dar jogo. Mas a vitória ontem deu para dar um alívio já, né? 4 pontos já, tal, tem que somar pontos. E domingo, cara, vai ser jogão. 60 mil pessoas e... Comenta a opinião, vocês iriam com o quarteto domingo? Ou não? Comenta aí. Eu acho que eu ia com o Oscar no segundo tempo. Eu tirava o Oscar, botava os Ferreirinha, jogava com 3 ali, né? Lucas, jogaria com Luciano, Caleri, Lucas de um lado e Ferreirinha do outro. Acho que eu jogaria nessa escalação. Alisson e Pablo Maia. Essa é minha... Comenta aí, comenta o que vocês acham aí. É muito bom debater isso aí. Todos crescem pra Banda Esporte, link na descrição aqui da Banda Esporte, programa G4. Comenta aí, pessoal, mas não se esquece de deixar o like e se inscrever. Mas eu gostei do Oscar, cara. O Oscar é diferente. O cara realmente é diferente. E vamos São Paulo, que esse final de semana vai ganhar na Copinha e na Paulistão do Corinthians.